subdued, will be restrained. Call upon the name of the Lord. Let's pray that more than ever transfiguration will profit everyone. Transfiguration. We pray as we did it not. Let's pray. Vamos orar para que a luz de Deus possa brilhar sobre nós e que as trevas na comunidade possam ser tiradas. Vamos orar para que todo o perigo dos últimos dias possa ser tirado nesta noite e para que possamos ver claramente e sermos guiados pelo Espírito Santo para ir para qualquer lugar, para ministrar para os outros acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. O Senhor irá capacitar o nosso Pai no Senhor com o poder do alto. Vamos orar para que Deus possa lhe renovar as forças e possa lhe dar visão e dar abertura de portas. Vamos orar para que todos os adversários da cruzada global com comum possam ser tirados e serem subjugados e possam ser restringidos. Clame no nome do Senhor. Vamos orar para que mais do que antes, a partir desta cruzada global com comum e deste mês, para que o Senhor possa capacitar o nosso Pai para fazer proezas no ministério, proezas assim que prega o Evangelho, proezas possa trazer mais almas no reino e possam ser libertos, estão presos. Vamos orar. Em nome de Jesus, oramos. Pai maravilhoso, estamos gratos esta noite. Te agradecemos porque nos trouxeste para esta montanha de transfiguração. Oramos, Senhor, que esta montanha de transfiguração, assim que viemos esta noite, o Senhor irá transformar nossas vidas. Irá nos dar visão, irá nos levantar. Senhor, irá nos enviar para testemunhos de Cristo em todo lado, em nome de Jesus. Oramos para que a unção possa ser sem medida ao teu servo, assim que possa falar os oráculos do Senhor. Obrigado, Senhor, que sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pai, te agradecemos para nos trazer esta noite, para que possa nos desenvolver e dar-nos visão, sermos profundos, altos e bem largos em nome de Jesus. Senhor, oramos para que a sua palavra possa trazer proveito a cada um, possa nos levantar para que possamos ultrapassar e passar qualquer que seja a montanha e obstáculo e sermos fiéis no ministério como ministros em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, sabemos que já respondeste. Em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe, pode sentar. Vamos para João capítulo 1, 29. Esta noite estamos falando acerca da beatitude e a beatitude das eternas bênçãos de crer no Cordeiro de Deus. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis ele. Olhe, deixa de olhar para outra personalidade, deixa de olhar para o antigo, o passado, o presente, ou não olha para os profetas ou líderes religiosos, e olhe e foca-se no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio para tirar o pecado do mundo. No versículo 36, ele diz:
E vendo passar a Jesus, não há dúvida que havia uma identidade, não há dúvida para o reconhecimento daquele que é o Cordeiro de Deus. Não existem dois Cordeiros de Deus, é somente um único, universal, para todo mundo. Então, e vendo a Jesus a passar, ele disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Esta noite estamos falando sobre o Cordeiro de Deus. Aquele que foi revelado no Antigo Testamento, profetizado no Antigo Testamento, agora veio para o mundo e ele mostra que este é o Cordeiro de Deus. Estamos a olhar para a beatitude daquele Cordeiro. A beatitude eterna das bênçãos em crer no Cordeiro de Deus. Há 3 pontos que queremos considerar. Primeiro, é a fundação do Cordeiro de Deus providenciado. 2, a plenitude e o perfeito Cordeiro de Deus. 3, a finalidade pela a preeminência do Cordeiro de Deus. Primeiro, número 1, a fundação do prometido e providenciado Cordeiro de Deus. Então, quando olhamos para Apocalipse 13, 8, Apocalipse 13, 8, diz assim, e adoraram todos que habitam sobre a terra. É a adoração aqui ao anticristo, esses cujos nomes não são escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Por isso, Jesus Cristo não era qualquer, desde a fundação do mundo, desde a fundação da terra, antes da fundação da terra, ele era conhecido que ele será o Cordeiro que virá e tirar o pecado do mundo. No Apocalipse capítulo 17, no versículo 14, 17 e 14 do Apocalipse, estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. E diz-nos ainda, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Aqueles que estão com ele são chamados, eleitos e fiéis. Você está vendo que o Cordeiro já foi identificado como o Cordeiro de Deus, mesmo ainda na fundação do mundo. A fundação do Cordeiro de Deus providenciado. Há 3 coisas aqui. A primeira é o Cordeiro sacrificial, nosso substituto. Ele é o nosso substituto. É aquele que tomou lugar, é aquele que tomou o nosso lugar, é aquele que tomou a nossa punição. Ele que nos liberta da dor e da perdição, assim como da punição. Ele é o Cordeiro sacrificial, nosso substituto. 2, é o Cordeiro sem mancha, nosso sacrifício. É aquele que foi sacrificado por nós. E os filhos de Israel, antes de Cristo chegar, faziam sacrifícios dos cordeiros, dos animais, e Cristo veio. Ele cumpriu o sacrifício final. Ele cumpriu o sacrifício aceitável. Não há mais sacrifício nunca mais para qualquer um, e nem qualquer comunidade, em qualquer religião. Por quê? Porque ele, Cristo, ele é um cordeiro sem mancha que foi sacrificado por nós. 3, é o nosso aquele que foi morto por nós, crucificado por nós, nosso Salvador. Ele foi morto por nós. O cordeiro morto pelos o nosso Salvador. Primeiro, é o cordeiro sacrificial que é o nosso substituto. Lembras?
Gênesis 22, no versículo 7 até 18, Deus disse que Abraão tinha que sacrificar o filho para ele. E somos ditos também que Abraão, imediatamente, na manhã seguinte, logo de manhã, ele acordou e tomou Isaac. Ele estava indo para sacrificar o filho ao Senhor. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 7. unto Abraham, Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. my son, and he E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, the wood mas onde está o cordeiro para o holocausto? for a burnt offering. Isaac was familiar Isaac era familiar dos sacrifícios que tinham sido feitos ao Deus do céu. Assim que estavam caminhando junto com o pai, não lhe disse nada. O pai, o Deus Todo-Poderoso, pediu ao pai e disse a ele o que devia fazer. E assim Isaac, ele disse: estamos a esquecer alguma coisa aqui. Temos lenha, temos fogo. E onde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício? No versículo 8 fomos dito que disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. for a burnt offering. God Deus proverá himself o cordeiro for para o holocausto, offering. meu filho. You understand? Você entende aqui Prophetic. que isso é profético, que Deus iria prover. Então Abraão não estava andando pela vista, mas pela fé. É por isso ele soube que Deus não iria tirar-lhe o filho, porque ele sabia que a promessa de Deus é de que é através do filho dele, Isaac, que todas as famílias seriam abençoadas através da salvação, da reconciliação, bênção da redenção. E por isso ele creu que mesmo assim que ele tivesse matado o filho, na obediência à palavra de Deus, Deus podia o ressuscitar. É por isso que ele disse: Deus proverá o cordeiro do holocausto para si mesmo, meu filho. Himself will provide. Para ele mesmo, ele proverá. Ele provê por si mesmo. Porque ele vai nos dar, Is going to give us the lamb ele vai nos dar o cordeiro. Jesus Christ, Jesus Cristo begotten Son, é o único filho que é Deus acima de toda a eternidade. Então ele proverá ao meu filho o sacrifício para si mesmo. Então assim caminharam ambos juntos. Veja aqui o cumprimento em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, 8. commended his love toward us in that Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. he died Ele morreu por nós, como substituto. Quem devia ter morrido? A alma que pecar, essa morrerá. Mas o dom de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora Deus prova o seu amor salvador, o seu amor eterno. Ele demonstra isso para nós, que quando ainda nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele diz-nos no versículo 9, ele diz: logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue. Não podemos ser justificados de outra maneira, não podemos ser salvos de outra maneira, somos justificados pelo seu sangue. E assim seremos por ele salvos da ira. the wrath we A ira que nós herdamos, que está sobre nós por causa do nosso pecado, por causa da injustiça, Cristo agora ele suportou. E porque ele suportou isso, como nosso substituto, agora somos libertos. No versículo 10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, já não somos mais inimigos, mas agora já somos reconciliados, somos perdoados, agora nos convertemos, nossa vida está transformada, porque agora já não temos aquela condenação que tínhamos, porque cremos nele. Ele diz:
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pelo amor do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua fé. Porque Ele morreu em nosso lugar. Tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. No versículo 11, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. whom we have now received the atonement. And let's go to 1 Thessalonians 1 Tessalonicenses capítulo 5, from verse 9. 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira. Porque Ele deu o seu Filho para ser o substituto, morrer por nós, tirar a nossa punição, condenação e a perdição eterna. Porque Deus não nos destinou para a ira. Aqueles que são salvos, nasceram de novo, aqueles que colocaram sua fé em Cristo, não estão destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a olhar para o número 2 agora. Número 2, estamos a olhar para o Cordeiro sem mancha, nosso sacrifício. Êxodos capítulo 12, quando eles deviam sair do Egito, eles tinham que começar a sua caminhada até a terra prometida. Isso indica a saída do pecado, saída das coisas do passado. Eles iam para a terra prometida, agora é o nosso paraíso. O que eles fizeram? Porque eles foram ditos para tomar o cordeiro sem mancha. Êxodos capítulo 12, versículo 3. Diz-nos assim no versículo 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. shall take to themselves every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an Um cordeiro para cada família. No versículo 4. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, be too small se for pequena, for the lamb. então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das armas. Refere-se aí, essa pessoa que vai tomar é ele como pai da família, com a sua esposa, para se juntar com o outro, o vizinho, seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. No número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Shall you count for the lamb? Then in verse 5, No versículo 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula. your lamb shall be spotless. Tem que ser sem mácula. O cordeiro será sem mancha. Não terá mancha. Ele diz, nem mácula. Tem que ser sem mácula. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. The sheep or from the goats. The point is O ponto aqui é, se o sacrifício devia ser aceite diante do Senhor, tinha que ser sem mácula, sem mancha. Tinha que ser limpo. blemish because that lamb Porque aquele cordeiro estava aí a representar Cristo, que ele viria para ser o nosso Salvador, que viria para tirar todo o nosso pecado. Para aquele sacrifício tem que ser aceitável no céu, tem que ser sem mácula. said when I E Deus diz, se eu ver o sangue,
daquele cordeiro sem mácula, eu passarei por cima. Vamos para o Novo Testamento agora para vermos o cumprimento em Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, 18. 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, não fomos reconciliados, não fomos salvos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeis dos vossos pais, da vida pecaminosa. Desde que recebemos, todas essas coisas fizemos, recebemos pela tradição que recebemos dos nossos pais. No versículo 19, fala de Cristo agora, aquele que é sem mácula, sua vida sem mácula, sua vida pura, sua vida perfeita, porque somente este cordeiro, esse sacrifício podia ser aceito diante de Deus. No versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, que foi dado para os nossos pecados, sem mácula e sem contaminação. 1 de Coríntios 5, 7. 1 de Coríntios 5, 7. Ele diz claramente aqui, diz: alimpai-vos, pois, do velho fermento. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, a vida antiga, da vossa vida pecaminosa, de todas as coisas abomináveis que costumávamos fazer. Ele diz, para que sejais uma nova massa, é a essência do sacrifício aqui de Jesus Cristo, é que se toda a gente disser que eu fui atestado, faço parte dos benefícios deste sacrifício, a vida antiga ainda está aí. Isso vai ser um engano. Se alguém disser, é dizer que eu estou lavado, mas ainda estou sujo. Estou limpo, mas ainda estou liberto, mas ainda estou amarrado. Isso vai ser contradição. Então, aqui o Cordeiro Imaculado foi dado para que nós não possamos ser mais da vida antiga. Ele diz que para que possamos ser nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O Cordeiro sacrificado por nós. É por isso que Ele que tirou o nosso pecado. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A razão pela qual Ele tirou os pecados é que Ele deu o sacrifício. E esse sacrifício foi aceito diante do Senhor. No versículo 8 diz, por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o estilo de vida antiga, todas as abominações antigas, toda a pecaminosidade, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, de maldade, mas com os ázimos de sinceridade e com os ázimos da sinceridade e da verdade. Número 3 agora, é o Cordeiro morto, nosso Salvador. O Cordeiro morto, nosso Salvador. Ele diz-nos em Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. Ele diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, Ele tirou tudo que podia tudo aquilo que ia nos transpassar toda a eternidade. E diz, e levou tudo. E nós reputamos o aflito ferido de Deus e o oprimido. Então,
o ferimento que devia vir sobre nós, o julgamento eterno que devia vir sobre a nossa vida, tudo foi colocado em Cristo. No versículo 5. No versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele não pecou, ele não fez nada mal, mas é pelos pecados que nós cometemos, pelos males que nós praticamos, é por isso que ele foi morto, foi ferido, é por isso que foi esmagado. Ele diz, ele foi moído pelas causas das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No versículo 6 diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não podíamos estar na presença de Deus, não podíamos gozar da presença de Deus no nosso pecado, porque água e óleo não se pode misturar. Um Deus santo e um homem pecador não podem estar juntos. Mas, por quê? Agora todas as coisas foram feitas e foi colocado sobre Cristo para que nós possamos ter comunhão com Deus na presença de Todo-Poderoso. Todos tínhamos desviados. Cada um se desviava, cada homem, cada mulher, cada criatura na terra se desviava ao seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No versículo 7. No versículo 7, continua a nos dizer, e ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador. Ele, quem? Cristo. Isto é profético. A profecia que estava a dizer ao tempo que Cristo viria. E já o identificou, ele diz, ele foi levado como o cordeiro para o matador. E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro 2, 23, capítulo 2, 23, o qual, quando o injuriavam, não injuriava. E ele disse, desça da cruz, nós vamos crer. Disse, é este que disse que vai reconstruir o templo em 3 dias. Deixa que ele desça, para que nós possamos saber que ele é o Filho de Deus. Mas ele não abriu a sua boca. Oprimido, injuriado, punido, mas não respondeu, porque estava a cumprir a profecia. Ele diz, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. No versículo 24 diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver. É o que ele fez. A salvação do Senhor não é para nos fazer ainda continuarmos ativos no pecado, a nossa vida ser pecaminosa, continuar nos caminhos velhos que fazíamos sempre no nosso pecado. Não. É para nos fazer morrer para os nossos pecados. Todos os nossos pecados, não somente alguns dos pecados. Faz-nos mortos aos pecados, para que não respondemos para aquelas tentações e pecaminosidade nunca mais. É como se fosse um homem morto. Não responde para abuso, é para a ira do homem, mesmo que o homem possa fazer, porque ele está morto.
Então, se responde, é porque não morreu. A mesma coisa conosco. Cristo, Ele sacrificou para nós tirarmos do pecado. Eu creio que Jesus Cristo, nosso Salvador, a tentação há de vir, provações há de vir, mas somos mortos para o pecado. Morremos para o mundo. Morremos para o diabo. É por isso que não respondemos nunca mais. Para que possamos viver na justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Ponto número 2. O ponto número 2 agora estamos olhando para a plenitude do perfeito Cordeiro de Deus. Ele foi providenciado mesmo no tempo do Testamento Antigo, mas ele veio para cumprir. E quando chegou na plenitude do tempo, ele viveu a vida correta, os seus pensamentos eram perfeitos, nas suas ações era perfeito, no cumprimento da palavra de Deus era perfeito, na obediência ao Pai Celeste, fazendo todas as coisas que o Pai Celeste já havia determinado para ele, ele era perfeito. No aceitar de se oferecer para a morte, para ele pagar pela nossa salvação, ele era perfeito. Em tudo aquilo que ele fez, em cumprimento da palavra de Deus, escrita antes de ele vir, ele é perfeito. Esse é o perfeito Cordeiro de Deus. E através disso, ele está nos dando a plenitude da graça. Ele nos dá a plenitude ou a totalidade da piedade. Ele tem nos dado a plenitude ou totalidade de termos, quando nós chegarmos na glória, a plenitude de toda a provisão do Calvário, a plenitude de tudo que Ele providenciou, agora podemos alcançar ou ter, porque o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus, já se ofereceu e ofereceu um sacrifício perfeito ao Pai Celeste. Vamos lá para João capítulo 1, 16. João 1, 16. João 1, 16. Em todos nós recebemos também a sua plenitude, a graça por graça. 17. Porque a lei foi dada por Moisés e graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Estamos olhando para três coisas aqui. A primeira, estamos olhando para o Cordeiro Salvador, nossa suficiência. 2, o Santificador, o Cordeiro Santificador, nosso Santificador. 3, o Cordeiro Sobrenatural, nosso Pastor. Primeiro, o Cordeiro Salvador, nossa suficiência. Veja que para isto, no versículo 1, no versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus vindo para ele e disse: És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Ele já fez o sacrifício global. Ele fez o sacrifício que é efetivo. Um sacrifício eficaz de geração para geração em todo o mundo. Agora nós precisamos agora tem que vir e crer. Crer no ponto de saber que o pecado vai nos arruinar, o pecado vai nos destruir, o pecado vai condenar a nossa alma. Assim que viemos ao Senhor e com toda a sinceridade confessamos todo o pecado que conhecemos e amarramos todos e transferimos ao Senhor Jesus Cristo, aquele que Ele veio para tirar o pecado do mundo. E pedimos a graça, e pedimos a força, e pedirmos-lhe a firmeza para resistir a todo o pecado, e se um deles tentar vir, porque dependemos de Cristo, e vivemos e nos suportamos nele, e todas essas coisas que ele tirou não irão voltar para nós em nome de Jesus. Olha para 1 de João capítulo 3, 4.
1 João 3,4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. what that is saying, O que isto quer dizer? Quer dizer, ele colocou a linha, ele desenhou a linha e diz que esta é a nossa divisão, ou o nosso limite. É aqui onde nós devemos viver. Temos que viver justamente e vivermos puramente nas bases do mandamento de Deus. E se nós ultrapassarmos a linha, estamos a transgredir, estamos a transpassar, porque agora fomos além da linha que Deus diz pela justiça. Assim, ele diz pecado é a iniquidade, é a transgressão da lei. Mas Cristo, fomos dito no versículo 5, e bem sabeis que ele se manifestou, ele Cristo, ele o Cordeiro, ele o perfeito Cordeiro de Deus, ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. É o que ele fez. E todo aquele que vai para ele, pode ser uma mulher da igreja, homem da igreja, que ainda pratica pecado, pecado comum, ou pecado secreto, ou aquele pecado peculiar, que ainda pratica o pecado, não faz o uso daquilo que Cristo fez, porque Cristo veio para tirar o nosso pecado. E nele, olha para a vida dele. E nele, olha para as suas palavras. E nele, olha para as suas ações. E nele, olha para a interação com qualquer um e todos. Nele não há pecado. No versículo 6, qualquer que permanece nele, todo aquele ou qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que permanece nele, não peca. Esta é a imagem de que aqui está um crente, o Filho de Deus, aqui está Cristo, e você lhe vê, e vê a ti, e a tentação vier, ele não vai cometer pecado quando você está na presença de Cristo, quando você permanece na sua graça, quando você permanece na sua visão, onde ele está te vendo. Ele conhece o seu coração, conhece o seu pensamento, conhece sua ação, conhece o seu plano, conhece tudo. Todo aquele ou qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Olha para o versículo 7. and he cannot, Filhinho, will not sin, because he, ele não pode pecar porque ele nasceu de Deus. in verse 10, No versículo 10 diz assim, estava a ler o versículo 9, agora está a ler o versículo 10. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. of the devil, whoso Qualquer que não pratica a justiça not righteousness is not of God, não é de Deus. neither Aquele he that loveth que não ama seu irmão não é de Deus. Hebreus 7, 25. Hebreus 7, from verse 25, 25. he is able, Por isso, ele é capaz, ele não é fraco, ele é capaz, não há deficiência nele. Portanto, pode também salvar perfeitamente. E não há outro que pode fazer o que ele já fez. Ele completou tudo para nossa salvação. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. come unto
vivendo sempre para interceder por eles. No versículo 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. No versículo 2 agora, no subtópico 2, é o Cordeiro Santificador, nosso santificador. Ele santificou-se a ele sacrificou-se, seu sangue foi derramado, não somente para nos salvar, mas e perdoar os pecados externos, mas também ele entrou no nosso coração, no nosso espírito, na nossa natureza, e ele lavar toda a depravidade e o pecado lá dentro. Efésios capítulo 5, olha a última parte, Efésios 5, 25, que Cristo, ele amou a igreja, que ele se entregou a si mesmo pela igreja. Cristo amou a igreja, ele amou o mundo e sacrificou-se para a salvação do mundo, mas agora, depois de sermos salvos, fazemos parte da igreja. Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para a santificar, purificando-a toda a igreja, todo indivíduo, todo membro, todo indivíduo, crente na igreja, purificado pela lavagem da água, pela palavra. 27. No versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, uma igreja que a depravidade não é preeminente, não é igreja gloriosa. A igreja onde com pequenos pecados, pecado comum, um pecado está ali, está permitido para continuar e ser manifesto. Isso não é igreja gloriosa. A igreja que sempre anda a dar desculpas para todo tipo de pecado, na vida pessoal e privada, isso não é igreja privada. Cristo, o santificador, o Cordeiro Santificador, ele entregou-se a si mesmo para poder nos lavar de toda coisa, para nos apresentar a si mesmo. Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Não é somente santa no papel, não na doutrina somente, tem que ser santa, não somente por um testemunho vazio, ou para profissão, mas é para estar em todo lado, na mente, no coração, na vida privada, na vida pública, na vida comercial. Em todo lugar onde estivermos, todos os membros da igreja devem ser santos e sem mancha. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, 14. Tito 2, 14. O qual se deu a si mesmo por nós. Este é Cristo. Para nós, os crentes, para nós, os reais filhos de Deus, ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. A iniquidade interna, a iniquidade externa, a iniquidade da sociedade, a iniquidade da nação, a iniquidade de um povo do mundo que faz para tentar esconder. Essa coisa, depois de ter sido feita, acabam 20 anos ou 30 anos, mas essas coisas um dia virão a revelia. Mas quando o povo, ou as pessoas do mundo estão no serviço ou estão a supervisionar qualquer coisa, essas coisas podem ser cobertas, mas mesmo na igreja, fazem iniquidade, entram em transgressões e tudo é coberto.
infelizmente. E depois, quando morre, as pessoas começam a dizer que eu sei que ninguém sabia essas coisas, que pensavam que aquela pessoa foi para o céu, foi para o céu. Mas realmente, eu sei sobre ele. E nós sabemos sobre ela. Isto, aquilo ali. Não eras fervoroso para dizer, enquanto a pessoa estava viva, ou ele vivo, para trazer essas coisas sujas que fazia no secreto. Mas Cristo veio não somente para nos perdoar, mas também para nos purificar. Ele vai nos lavar para nos purificar para si mesmo, um povo especial, zeloso de boas obras. Hebreus 13, 12. Diz assim: Jesus também, para santificar o povo, para purificar o povo com seu próprio sangue, padeceu fora da porta. E se nós agradecemos ou apreciamos o seu sofrimento, vamos para ele para buscarmos a santificação. Se nós cremos o seu sofrimento, a necessidade do seu sofrimento por nós, para mim e para ti, não iremos só olhar aquilo e olhar para um lado, iremos a ele e permitir com que ele faça a obra em nós, pelo qual ele foi sacrificado. No versículo 13: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério. Por quê? 14. No versículo 14: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Esta cidade daqui é temporária, mas ao lugar eterno onde vamos, que há de ser para sempre, para sempre e para sempre, requer a santidade para nós estarmos lá, requer a santificação para nós podermos entrar, requer ser purificado, ser lavado e preservado para aquela perfeição, para depois chegar lá. Ele diz: porque nós não temos cidade permanente, mas buscamos a futura. Número 3 agora. É o Cordeiro sobrenatural, nosso pastor. O Cordeiro sobrenatural, nosso pastor. Apocalipse 5:4. Apocalipse 5:4. E eu chorava. Esse é o João, o amado, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. No versículo 5: e disse-me um dos anciãos, isto é no céu, disse: não chores, não chores. Eis aqui o leão, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de David que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. No versículo 6: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Um cordeiro com C maiúsculo. Este é Cristo, o único, aquele que foi preparado e qualificado para abrir o livro e abrir os selos. E vi esse cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, que significa todo o poder sobrenatural e completo, e 7 olhos, conhecimento, revelação, entendimento e visão, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra.
No versículo 7. No versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. seated that sat upon the throne. Verse 13. No versículo 13. No versículo 13. Told E eu vi toda criatura que está no céu in heaven, e na terra also on the e debaixo da terra the earth, e que está no mar it says, such as e are todas in the sea, and all e a todas as coisas que neles há, dizer had I saying, blessing, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam todas as ações de graças, e honra e glória e poder para todo sempre. seated upon the throne, and unto the Lamb, unto the Lamb, unto the Ao Cordeiro para sempre, para sempre. is the Lamb. Este é o Cordeiro. One Lamb, O Cordeiro sobrenatural pode fazer, que ninguém pode fazer, só Ele somente. Não há anjo que pode fazer o que Ele fez para tomar aquele livro da mão do Todo-Poderoso. supernatural Lamb, Ele é o Cordeiro sobrenatural, nosso pastor. Hebreus 13, from verse 20. Hebrews, 20. Hebreus 13, 20. it says, now Ora, God of o Deus de paz, brought que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. of the sheep, Christ, Cristo, the shepherd, o grande pastor das ovelhas. Ele disse, the blood, é através do seu sangue, in covenant, o sangue da aliança eterna. No versículo 21, 21, make, vos aperfeiçoe. that's the promise Esta é a promessa de Deus, essa é a provisão de Cristo, he has provided que Ele já providenciou to be pardoned, para que nós possamos ser perdoados, purificados to be perfect. e também aperfeiçoados. E se éramos imperfeitos, estávamos caindo e levantando, é porque não estamos a usar a provisão de Cristo, o grande Salvador, o grande Santificador, o grande Pastor. Mas iremos fazer o uso da provisão que Ele nos deu, vai te fazer perfeito em toda boa obra, em toda boa obra, porque eu tenho muito para fazer, por isso faço aquilo, por isso que sou imperfeito. Por isso eu não posso me concentrar só numa coisa que Deus quer, por isso sou imperfeito. Não, Deus vai te aperfeiçoar em tudo, em toda boa obra para fazer a sua vontade. Ele diz, para fazer a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável. Se Ele vem para a nossa vida e faz tudo, para que nós possamos o permitir que Ele faça na nossa vida, Ele vai nos fazer cumprir a vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada a Ele por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Um grande amém. Ponto número 3 agora. Ponto número 3. Estamos olhando para a finalidade. A finalidade pelo Cordeiro de Deus preeminente. A finalidade pelo preeminente Cordeiro de Deus. Somos ditos em Colossenses capítulo 1, 17. Colossenses 1, 17. E Ele é antes de todas as coisas. Ele, Cristo, Ele, o Senhor, Ele, o Cordeiro de Deus, Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Todas as coisas existem. Todas as coisas continuam. Ele é pelo seu poder sustentador, que faz todas as coisas na terra, coisas visíveis, coisas invisíveis, para subsistir, para existir e para continuar. No versículo 18,
E ele é a cabeça do corpo, da igreja. of the body, the church, who is É o princípio e o primogênito dentre os mortos, born from the dead para que em tudo tenha a preeminência. and never died again. Aquele que morreu Went e ressuscitou e não morre mais, foi assente no céu. Ele disse em todas as coisas, para que ele possa ter preeminência. in all things, Em todas as coisas no céu, na terra, all things natural, tudo natural, tudo sobrenatural, tudo que tem a ver com a nossa salvação, tudo que tem a ver com a nossa santificação, tudo que tem a ver com a força do Espírito Santo na nossa vida, em tudo, todas as coisas visíveis e invisíveis, que Cristo, o Cordeiro de Deus, possa ter preeminência. No versículo 19, verse 19, no versículo 19, it pleased the Father porque in foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Agradou ao Pai Christ que em Cristo, neste Cordeiro preeminente de Deus, toda a plenitude ou toda coisa em toda a plenitude nele habitasse. No versículo 20. No versículo 20 nos diz, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, the blood of his cross by por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. the things on earth, things in heaven. Let the preeminent Essa é a preeminência do Cordeiro de Deus. Há três coisas que iremos ver. A primeira, sovereign Lamb, o Cordeiro soberano. O Cordeiro soberano e o Supremo. 2. the submissive Lamb, É o Cordeiro submissivo even e seu servo. Mesmo sendo ele é soberano, mesmo ele é tão alto, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas sim, ele submeteu e se entregou a ele mesmo. Para o Pai Celeste, ele é um Cordeiro submissivo, seu servo. 3. the sinless Lamb, O Cordeiro sem pecado em supremacia. Primeiro, the sovereign o Cordeiro soberano, o Supremo. Apocalipse capítulo 17, 14. no versículo 14. Apocalipse 17, 14. He shall make war Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. calm them, for Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. kings, and he says they that are with him Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Ele é supremo. their sovereignty, Ele tem soberania. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. any association E todos aqueles que têm alguma associação com ele, aqueles que têm alguma intimidade com ele, aqueles que pertencem a ele, eles foram tirados do pecado, tirados do mundo, tirados das obras do diabo. Ele os chamou e são escolhidos. Muitos são chamados, mas como eles não estão com a vontade de permanecer na vontade de Deus, então os chamados são eleitos por causa da reconciliação, são eleitos por causa da redenção. Eles são justos no Senhor e eles são fiéis, filhos de Deus, ministros de Deus, servos de Deus. Estão com Cristo, estão com o Cordeiro, estão com o soberano, são fiéis, personal life. They are faithful in their private life. fiéis na vida pessoal, na vida pública, na vida privada, na vida profissional são fiéis e na vida ministerial também. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Revelation
Apocalipse, capítulo 1, verse 5. 5. Revelation chapter 1, Apocalipse 1, 5. from verse 5. And E da parte de Jesus Cristo, Christ, que é a fiel testemunha, witness, and o primogênito dentre os mortos of the e o dead, príncipe dos reis da terra. we're told he is the prince of the kings of the earth. The prince, O príncipe, the esteemed one, o distinto, each one, o grande, highest o soberano, kings of the earth, o unto príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou from e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. our sins by his own blood. Then in verse 6, No versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Ele é o rei dos reis, ele nos fez príncipes, ele ainda continua o nosso sacerdote. E todos que somos também sacerdotes a Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Revelation, Apocalipse capítulo 19, reading from verse 16, Revelation, 16. Apocalipse 19, 16. he has on his vesture E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. lords, is supreme. Ele é supremo. This 2. receive Este é o Cordeiro submissivo, seu servo, o servo de Deus. Filipenses capítulo 2, 5. chapter 2 Filipenses 2, 5. be in you, which was also De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Que sendo em forma de Deus, God himself, Deus ele mesmo, thought it not robbery, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. my Father, Eu e meu Pai somos um. verse 7, Versículo 7. No versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo. temptation. Remember, Lembra-se mind be que esta mente deve estar de sorte que haja essa forma, esteja em vós. Que haja mesmo sentimento. Você não está correndo atrás da reputação e a promoção de si mesmo ou a promoção do mundo. Que a mente de Cristo seja em vós. supreme, yet Sub- submissive. Supremo, mas submissivo. Ele se submeteu a ele para se tornar servo de Deus. Ele se fez sem reputação, esvaziou-se a si mesmo, a forma do servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele diz: I'm among you, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Ele diz: não podem ser senhores sobre a herança de Deus, batendo-os, oprimindo-os, puxando para baixo, pisando sobre eles. Ele diz que as pessoas do mundo fazem isso, mas ele diz: no reino de Deus, na igreja de Deus, ou do Cordeiro, na igreja do Deus vivo, não pode ser assim no meio de vós. Ele diz: ele mesmo, sendo forma de Deus, mas not robbery to be equal with não usurpou ser igual a Deus, mas vaciou-se a si mesmo a forma do servo, fazendo-se semelhante aos homens. men. Verse 8, No versículo 8. E achado na forma de homem, in fashion as a man, he humilhou-se a si mesmo. himself. When last did you humble yourself? Quantas vezes, há quanto tempo você já se humilhou? Last did you receive Desde quando que você resistiu one in the household of faith? você não permitiu você se ser humilde Lord Jesus, debaixo de alguém na casa de Deus? Será que você ainda se lembra que você tem que seguir os passos de Cristo, que ele se fez servo,
e foi encontrado como homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte da cruz. the death of the cross. And he tells us E diz-nos in his word, na sua palavra que temos que olhar para ele like him, e sermos como ele. chapter 12, Hebreus 12, verse 2. 2. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, Not looking on não olhando para si mesmo, e você se exaltar, e você se mostrar para se exaltar a si mesmo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. you not curse, you not threaten, Ele não insultou, not do anything não vingou, to oppress anybody. ele não oprimiu a ninguém. Look at what they have done to me. Veja o que fizeram para mim. É por isso que tenho que devolver isso para eles. Não. His high Mesmo position, na posição alta de ser Deus, rejoicing ele, to set before ele tinha gozo que estava proposto, suportou a cruz, despite desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. of the throne of God. Isaiah chapter Isaías 52, verse 13. 13. Isaías 52, 52, 13. my servant, supreme, my servant, És o meu servo. my servant, Ele é supremo, exaltado, mas é meu servo. Diz, és o meu servo. shall deal Procederá com a prudência e sabiamente. Será exaltado e elevado e muito sublime. number 3 now. 3 agora. 3 agora. The sinless lamb, O cordeiro sem pecado em supremacia. Sem pecado, imaculado, separado dos pecadores in supremacy na sua supremacia. of us. É por isso que tem que ser feito por nós. É que ele tem que operar nos nossos corações quando nós olhamos para ele, quando nós cremos nele, quando nós buscamos a ele na terra. Que aquilo que ele veio para fazer na terra, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, para que possa fazer isto por nós, completamente, plenamente, todo o coração. Hebreus capítulo 7, 25. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente, capaz para perdoar, para salvar, para libertar do pecado. Ele é capaz de lavar, de purificar, capaz de santificar, capaz de tirar-nos todo o pecado e tirar o pecado longe de nós. Portanto, pode salvar perfeitamente nesta semana, este mês, este ano. Ele pode nos salvar perfeitamente no fim do mundo, para nos separar completamente do pecado, todos os dias, todos os momentos, em toda a nossa vida. Por isso, ele é capaz. Também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Unto God by him. You have to come Temos que vir a ele, temos que vir por ele. only what he has É o único que aquilo que ele fez na cruz de Calvário, que pode nos lavar, pode nos purificar e nos fazer prontos para o céu, vivendo sempre para interceder por eles. Look at verse 26. Versículo 26. 26. No versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, Us, who is holy, que é santo, is able to make us holy. ele é santo, pode nos santificar, ele é inocente, pode nos fazer inocentes, imaculado ou incontaminado, pode nos fazer imaculados, separado do pecado, de pecadores também, pode nos separar do mundo e de toda a contaminação, de todas as coisas do mundo. E feito mais sublime do que os céus. Are coming to Revelation Apocalipse capítulo 11, 15. 15. Apocalipse 11, 15. And the seventh angel
E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: heaven, saying, the os reinos do mundo this world have become vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, Lord and of his Christ, and he shall reign. e ele reinará para todo sempre. Amém. Psalm 2, Salmos 2, 1. Psalm 2, Salmos 2, 1. Continua a nos dizer acerca da supremacia de Cristo, sovereignty, a soberania de Cristo, royalty, a position. posição exaltada de Cristo. Gone now to prepare Ele foi preparar-nos lugar para nós. E quando ele terminar, ele virá e vai nos tomar para casa para estarmos com ele em nome de Jesus. Look at it. Some Salmos capítulo 2, 1. the heathen rage, Porque se amontina os gentios e os povos imaginam coisas vãs? 2. Salmos 2, the kings 1 e 2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Lord and against his anointed, saying, verse 3, No versículo 3. let us break their bands, Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. No versículo 4. No versículo 4 diz: that seated aquele que habita nos céus se rirá. and laugh at them. Ele vai rir por eles. O Senhor, eles vai lhes achar. O Senhor zombará deles. No versículo 5. Então lhes falará na sua ira In his e no seu furor. and vex them in his so displeased. E eu, porém, ungi. No versículo. No seu furor os turbará. No 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Rage to the hate, Através, mesmo que eles falam mal, mesmo que eles propositam a sacudir, a dizer vamos romper as suas ataduras. Ele disse mesmo assim: eu coloquei o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. verse 7, No versículo 7. I will Proclamarei o decreto. the decree. The Lord O Senhor me disse: said unto tu és meu filho, eu os te gerei. thee, have I begotten thee. Then in verse 8, No versículo 8. ask of me Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, for thine inheritance e os fins da terra por sua possessão. of the Lord. Aqueles são e gentios tornam-se a possessão de Deus, e a toda parte da terra pela sua possessão. No versículo 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, Be instructed, deixai-vos instruir, juízes da terra. Os altos, aqueles que são altamente colocados, lugar bem alto, os populares, os preeminentes neste mundo, os sábios. Cristo é o único Salvador. Dá o seu coração a Ele, dá a sua vida completamente, renda a sua vida a Ele completamente, porque este é o único caminho para escapar à ira que vem. E Ele diz, no versículo 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Servir ao Senhor. Você foi chamado para servir ao Senhor, tens o privilégio de servir ao Senhor. Tenha o temor de filho. Não tome a sua obra de qualquer maneira, sendo pastor, um pregador, sendo um ministro, um pastor, um evangelista, ou ensinador da palavra.
serve ao Senhor com um temor reverente. and rejoice in E regozija no privilégio, regozija na oportunidade, mas regozija-te com temor. Não te esqueças que é isso, isto, só aquilo, damos graças a Deus, mas regozija-te com tremor. No versículo 12, says, kiss the Son, beijai o Filho, the Son, seja amigo do Filho, ame o Filho de Deus, everything acima de todas as coisas, ou qualquer coisa aqui nesta terra. Ama-o com todo o seu coração, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. but in little. Blessed Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. their trust in Him. You put your trust in Você coloca a confiança nele, blessed você é abençoado em nome de Jesus. Him as Savior. Você confia no Salvador, confia ele como seu substituto. Você confia nele como o sacrifício aceitável. Você confia nele como seu santificador. Você confia nele como seu pastor. Você confia nele como o soberano. Você confia nele como o servo de Deus que veio para cumprir a sua vontade aqui na terra. Você confia nele, você o ama e o honra, porque ele se submeteu a si mesmo, mesmo sendo o supremo. Crê nele, ama ele e confia nele, And you do that, you'll e você faz isso no fim da sua vida, o céu be your destiny. será o seu destino em nome de Jesus. Rise up, Vamos levantar e falemos com Deus em oração. reconnect everything we've learned. Lembra tudo o que aprendemos? És o Cordeiro do Filho, o Salvador, Cordeiro de Deus. Salvador, The Lamb of God. és o Cordeiro de Deus. Ele veio para tirar o nosso pecado. And when He takes that E quando tira aquele pecado, sin, o pecado longer nunca mais permanecerá. Todo aquele born of God, que é nascido de Deus continue não continua a cometer o pecado, for His seed, porque a sua semente permanece nele. and He will not sin. Ele não pode pecar, porque ele é nascido de Deus. Whoever is born of Todo aquele que é nascido de Deus, keepeth himself ele guarda-se, and will not sin. e não peca, Get one, e o maligno não o tocará. tell the Lord, Diga ao Senhor, open your mouth abra sua boca and talk to the Lord. e fale com o Senhor, Let the benefit of what e o benefício de tudo que ouvimos hoje penetrate your heart, possa penetrar no seu coração, penetrate your life. penetre a sua vida. Are you born again? Nasceste de novo. Do you remember the day Tu lembras o dia em que você entregou a sua vida ao Senhor? you repented Você se arrependeu? of what? De quê? Of sin. Do pecado. The sin should not be allowed. Aquele pecado não vai te permitir voltar. He gives us grace Deu-nos a graça to liberate us para nos libertar the sins He had forgiven. dos pecados que Ele nos perdoou. He came to take away our sin. Ele veio para tirar o nosso pecado. Him, E nele no sin, não há pecado. no private sin, Não há pecado privado, no public sin, não há pecado público, no sinning with impunity. não há pecado com impunidade. He came Ele veio para tirar our sin. o nosso pecado. If we accommodate E se nós acomodamos those sins, esses pecados He came to set us que veio para nos libertar deles, we make a sacrifice fazemos o seu sacrifício lixo. Nós pisamos on the blood
sobre o sangue que nos salva. Meditate on the word. Medite na palavra Pray e ore that God para que Deus grant you possa te dar the grace a graça de viver as people como povo whose sins have been taken away. que os seus pecados já foram tirados.
Lamb of God, o Cordeiro providenciado de Deus, substitute. o nosso substituto. The punishment we should have borne, he bore the punishment. A punição que era para nós, ele suportou. Pain, A dor, perdition a perdição we should have inherited que devíamos herdar and live in all eternity. e viver em toda a eternidade na perdição, Pain, na dor on a punishment, e na punição. he, Ele, our substitute, o nosso substituto, that way. tirou de nós. Thank him for that. Agradeça-lhe por isso. Receive it your heart. Receba no seu coração, na sua vida, a vitória que ele comprou no Calvário, que ele pagou no Calvário. Substitute O nosso substituto, or sacrifice. nosso sacrifício. Christ, Cristo, the Paschal Lamb, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Pascal, free Lamb, that the real thing o Cordeiro com realeza. fully surrendered unto him. Será que se entregaste plenamente a Ele? Lord, Ore, just here para que o Senhor of scriptural holiness and sanctification. The messenger wing. Secure everything we need Ele é o único against heaven. para nos fazer chegar no céu. Lembra? God is no respecter of Deus não faz distinção de pessoas. Está feito sin. e tudo que devia fazer. By sending his only begotten Por enviar o seu único filho no mundo to pay para pagar price, o preço, to provide para prover experience, a experiência, to retain para reter fullness of a plenitude da graça de Deus. that will give us Para nos dar strength, a força, the grace, a graça, continue para steady continuar firmes fellowship, na comunhão, faithfulness. na fidelidade, na fé nele. Father, we thank you tonight Pai, te agradecemos esta noite e bendizemos o seu nome. Obrigado por tudo que aprendemos in your concernente ao seu único filho, table o sacrifício aceitável, o substituto, nosso Salvador e Santificador, o Supremo. Senhor, oramos que todos os benefícios de Calvário e todas as bênçãos que trouxe possam vir para cada vida, permanecer com cada um de nós, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que não iremos somente ouvir, mas iremos crer, iremos possuir, iremos proclamar. É assim que nos fazer salvos, santificados, santos e seguindo a Ti. Senhor, dá-nos a graça para sermos fiéis para toda obra, para proclamar a mesma palavra para todos que nos ouvem, para que tudo o que fizeste por nós possa fazer por eles, em nome de Jesus. E todo o povo que nos ouvir e crer na palavra e ter a mesma experiência access preaching to them, que assim pregamos para eles e crer na palavra, eles terão a graça salvadora, a mesma graça santificadora, a mesma graça suficiente, possa permanecer até que tu venhas em nome de Jesus, para que assim que vier para tomar os seus santos, will not be left ninguém ficará atrás em nome de Jesus. Ajuda-nos a possuir esta graça e santidade, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Ajuda-nos a preservar, a possuir até o fim. E ajuda-nos no meio das dificuldades, no meio das perseguições, para continuar pregando esta palavra, contending for
para sempre batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque quando vieres, possa encontrar fé em nós, apanhas também a fidelidade em nós. E nenhum de nós irá perder os benefícios de ir para o céu contigo e quando o tempo chegar. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome poderoso de Jesus oramos.